época de chuvas em São Paulo, que parou a DSL, parou 400 municípios. Verdade. Lembra que parou poupa-tempo, parou uma série de coisas. E o Corpo de Bombeiros teve um problema. Inclusive o coronel Roberval França, que é meu colega, acho que agora está comandando aqui o ABC, inclusive. E ele chegou a comentar num evento nosso que o 193 do bombeiro chegou a ter um problema. Imagina, uma chuva, um monte de gente precisando falar no 93 e o 93 e com você pane. sem o 93, quer dizer, serviços essenciais precisam de um planejamento bem grande. Como é que é o nome desse coronel? Não tô lembrando. Roberval França, inclusive ele foi bem entrevistado aí nesse caso do ônibus que foi atingido pelo trem. Tá. Ele acabou de vir aqui pro ABC, eu não sei como é que tá, se é geral ou se ele tá numa cidade específica. Eu vou até ver aqui. Olá! Os ventos de até 70 km por hora que castigaram os municípios da Grande São Paulo, entre eles todos os do ABC, na terça-feira, 7 de junho, provocaram e continuam provocando seríssimos problemas de falta de energia elétrica. Os prejuízos para toda a população e para inúmeras empresas são de fato incalculáveis. Diante desse quadro chocante, está no ar uma pergunta que não quer calar. Até que ponto a Eletropaulo está preparada para gerenciar uma crise? No ABC, muitos bairros e distritos ficaram dias no escuro, com gente perdendo alimentos nas geladeiras, correndo risco em função da fragilidade das condições de segurança pública, etc. e tal. Só para citar um caso emblemático, no domingo, Dia dos Namorados, o escurinho não foi nada festejado na histórica vila de Paranapiacaba, que pertence a Santo André, mas fica depois de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, na beira da Serra do Mar. Afinal, naquela data, Paranapiacaba havia 6 dias sem luz. Empreendedores locais estimavam modestamente prejuízos de até R$3.000 com mercadorias perdidas, sem contar a possibilidade de atender os turistas que para lá acorreram na data. Instalado o caos, teve início imediatamente uma corrente para debater saídas, entre elas a necessidade de se enterrar a rede elétrica das cidades. Só em São Paulo, estimam-se que sejam necessários investimentos da ordem de R$90 bilhões para que toda a rede da capital seja enterrada. Mas isso vai sepultar os problemas? Esse é o nosso tema de hoje. Está no ar o programa do Joaquim de número 499 e eu quero a sua participação. Mande e-mail para joaquim@redetvmais.com.br ou ligue para 7423-2006, opção 4 e deixe o seu recado. Proponha temas para o nosso bate-papo, que nós estamos aqui para atender você, nosso telespectador. E para falar sobre essa gestão de riscos, para falar sobre a prevenção que empresas, governos e população de uma forma geral devem ter com relação a esses desastres naturais e aqueles também não naturais. Eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo nos estúdios da TV Mais em Santo André, Jefferson Dadário, que é consultor em gestão de riscos estratégicos, sócio da empresa Darius, que é uma das mais especializadas nesse setor. Jefferson, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês e poder contribuir aí com esse tema tão importante. Ótimo. Eu confesso que quando eu recebi o material da assessoria de imprensa de vocês, aliás, quero elogiar, muito bem escrito, muito bem preparado, né? Eu falei, poxa, precisamos falar sobre isso. É um tema, na verdade, chegou semana passada, a gente não teve oportunidade de fazer o programa naqueles dias, mas o assunto continua presente, vai ser sempre presente, né? Conta primeiro para os nossos telespectadores o que é a Darius, o que é o trabalho de vocês ali. Ok. A Darius é uma empresa ainda 100% nacional, especializada em gestão de risco estratégico.
gestão de risco estratégico compõe segurança da informação, continuidade de negócios, gestão de crises, a parte de responsabilidade social corporativa, que é extremamente importante, e riscos ambientais, e, enfim, tudo aquilo que compõe aí eu diria que assim, o grande dilema na gestão e pontos que muitas vezes são deixados de lado e que acabam afetando o empresário rápido ou um pouquinho mais lentamente, mas que vai fazer parte da gestão sem dúvida nenhuma. Certo. Hoje a gente pode dizer que a grande maioria das empresas ainda engatinha nesse processo aí? Eu diria que a região, acho que o Brasil em geral, ele ainda investe pouco nesse tipo de disciplina de gestão de risco. Até conversei com você há pouco, por ser algo novo, né, em termos de Brasil, as pessoas acabam, é novo, é um nome estranho, deve ser algum assunto relacionado à tecnologia. Mas não é só tecnologia, isso faz parte da gestão empresarial e claro que as empresas precisam levar isso com um pouco mais de seriedade, né? Não dá para generalizar, mas sem dúvida precisa haver um investimento um pouco mais forte, independente de ser setor público ou privado, para que realmente você tenha um bom aproveitamento desse tipo de estratégia, né, de disciplina de risco. É verdade. Olha, eu conversava com um diretor de empresa agora à tarde, tomando um café e falando dessa entrevista que a gente faria agora, né? E diretor de uma empresa até conceituada, tal. Não vou citar o nome aqui por uma questão, não perguntei para ele se podia ou não, mas ele mesmo me falava, quando eu fiz essa mesma pergunta que veio no material de imprensa de vocês, até que ponto a Eletropaulo está preparada para gerenciar uma crise? E ele falou assim, não, gerenciar a crise ela está preparada, ela não está preparada para gerenciar acidentes naturais ou casos como esse de vento de 70 km por hora. Eu confesso, realmente, eu estava em casa na hora do pico desse vento, eu moro num sobrado, numa parte alta aqui de Santo André, eu comecei a ouvir telhas voando para tudo quanto é lado, principalmente aquelas telhas de alumínio, das caixas mais embaixo, e fiquei com medo, porque voava literalmente, é um vento forte mesmo. Agora, esse tipo de comentário, com perdão do meu amigo diretor de empresa, né, ele revela assim, ainda um desconhecimento desse tipo de trabalho, não? Assim, para você ter uma ideia, nós representamos aqui no Brasil, nossa área educacional representa o maior instituto de formação de profissionais para a gestão de continuidade de negócio, que é o Disaster Recovery Institute. Até 2005 ele não estava presente aqui no Brasil e tampouco na América Latina. Então, nós conseguimos viabilizar aqui a capacitação para que se forme profissionais para lidar com essa prática da gestão de risco, que é a gestão de continuidade. Sim. E aí, claro, as empresas vêm aos poucos capacitando profissionais, absorvendo isso dentro da estrutura organizacional e colocando, vamos dizer assim, o assunto na pasta correta. Né? Não pode ficar perdido em outras pastas porque acaba não tendo o resultado esperado. Óbvio que por ser um assunto relativamente novo, as empresas ainda tratam isso de uma maneira talvez muito incipiente, acaba-se não tendo aí uma análise devida, né? Você citou muito bem, a gente tem vários tipos de ameaças, naturais, tecnológicas, físicas. Pois é, hoje a gente está extremamente dependente da informática, não tem como. Eu mesmo estou aqui com você, estou com o tablet em cima da mesa acompanhando, porque de repente tem uma notícia nova e você acaba dando a informação para o telespectador, a gente está ao vivo, ou ao mesmo tempo os telespectadores interagem com a gente, mandando e-mail, então tem como ver isso de uma forma muito mais ágil e rápida. Mas de repente acontece isso, dá uma pane, e a gente falava um pouco antes de começar o programa de um caso de telefone há pouco tempo, né? De chuva também que acabou inundando. E você não sabe o que fazer. Eu lembro de um caso, mas a preocupação de você resolver o problema ou estar à frente para poder ter solução. Eu era diretor de redação do Diário Popular em dezembro de 2000, o jornal que hoje é o Diário de São Paulo, né? Um dos maiores jornais do país, com uma tiragem elevada, era considerado o rei das bancas na época. E o grande medo que a gente tinha naquele 31 de dezembro de 99 para 2000, é que você teria pela primeira vez, inclusive na história da informática, a mudança dos 4 dígitos. E começou-se a falar do bug do milênio, que ninguém sabia como é que os computadores iriam reagir em nível mundial. E a gente passou quase que os últimos 6 meses do ano nos preparando para uma eventual pane, para um eventual problema, que o jornal tinha que estar na rua dia 1º de janeiro, independente de pane ou não. Eu levei a família para passar o Réveillon na redação.
Nós ficamos até 3h30 da manhã. Aí, quando eu senti que estava tudo certo, não ia acontecer nada, mudou para 2.000 e o número e o jornal saiu normalmente. Aí a gente, 3h30 da manhã, a gente foi embora, botou o jornal na rua e foi... Mas é mais ou menos isso que você está falando, desse risco, né? Exato. O gerenciar risco é você literalmente estar preparado para uma situação adversa. Certo. Né? O que a gente não pode ser otimista demais e acreditar que Deus é brasileiro, aqui nada acontece. Né? Aqui a gente tem aquela mania, né? Um país bonito por natureza, não tem terremoto, não tem vulcão, não tem nada e não se prepara. Exato, tem que se preparar. Eu acho que tanto as forças públicas, o governo, as empresas privadas têm uma responsabilidade muito grande com os acionistas, com os investidores, com os clientes. Então você deve se preparar, mapear as ameaças, estar preparado para situações adversas. Nós tivemos já vários incidentes em São Paulo devido a chuvas, devido à queda de energia, queda de link ADSL, que você citou muito bem. Nós somos hoje altamente dependentes de link de telecomunicação e energia. Verdade. Hoje é um problema familiar. Caiu o link e o pessoal briga em casa, né? Que é o filho, a filha, todo mundo com computador. Então isso virou um problema sociocultural. Não, há pouco tempo meu filho virou para mim e falou, eu não sei como é que vocês conseguiam viver sem celular. Exato. E eu trabalhei a maior parte da minha vida sem celular. Não existia celular. Né? Até 1990, comecei dos anos 90, não tinha celular. E a gente trabalhava, fazia cobertura internacional, com um monte de... Hoje não, hoje é a coisa mais fácil do mundo. Né? Pesquisa, você tem que ir no arquivo lá e ficar folheando as coisas. Hoje você tem tudo no computador, mas também se der uma pane... Se cai, por exemplo, uma operadora de telecom que para um link ADSL, isso afeta várias regiões. Nós tivemos um problema recente em São Paulo que afetou 400 municípios. Né? Estar preparado é isso. Né? Eu tenho que pensar nessas situações que... nós tivemos um caso aqui na região, semana passada, um ônibus que despencou de um viaduto em São Caetano. Por sorte ele não caiu direto, né, como deu a impressão, ele deslizou pelo barranco, porque se ele cai direto, ele cairia em cima da rede de alta tensão do trem. Imagina o transtorno que isso causaria, além das mortes que seriam naturais ali. Felizmente, graças a Deus, a gente não teve nenhuma morte nesse caso. Foi ótimo. E agora, mostra que você tem que estar preparado para esse tipo de acidente. E ali, realmente, eu tenho que parabenizar aqui o Corpo de Bombeiros. Sem dúvida nenhuma. A resposta aí foi fantástica. Foi rapidíssimo. Responderam prontamente, mostraram aí uma organização de resposta a um acidente, literalmente, de uma forma muito bem elaborada. E quando você fala do planejamento, eu me lembro que foi inaugurado, deve fazer o quê? 2 anos, um hospital novo em São Caetano. E o prefeito, à época, o prefeito José Aurico Júnior, que é médico, quando ele deu uma entrevista para a imprensa dizendo que ele estava criando um hospital de traumas, é um hospital específico para traumas, o Hospital Albert Einstein, porque tem muito acidente de trânsito na cidade e nas redondezas, que acabam indo para a cidade. E o hospital foi criado exatamente para atender acidentes. E o pessoal, mas não precisa, um hospital só para atender acidente? Esse hospital é que atendeu, em grande parte, os feridos desse acidente e de outros que tem acontecido. Quer dizer, aí sim tem a visão de planejamento, que a coisa acaba... você pode até criar para não usar, é até bom. É como você faz um seguro de carro, seguro de casa. Eu diria que é uma boa analogia. Sim. Mas você tem que fazer isso. Como é que uma empresa começa a se preparar? Acho que aí é um ponto muito interessante, porque muitas empresas, quando falam de gestão de continuidade de negócio, elas pensam assim, mas eu não vou fazer 2 escritórios, eu não vou investir em 2 plantas fabris, porque isso acaba sendo um investimento altíssimo. Exageros à parte, né? A gente também não podemos confundir continuidade de negócio com contingência. Contingência eu tenho 2. Continuidade é você planejar a continuidade do seu negócio. Ponto essencial, identificar o que é crítico, né? Ou seja, é um Pareto, 80-20. Como eu consigo garantir as funções essenciais do meu negócio, né, com 20% dos recursos que eu tenho. Né? Então é um estudo que se faz, você faz uma análise de impacto de negócio, em inglês a sigla é BIA, Business Impact Analysis, e analisa-se funções críticas, pessoas críticas, unidades de negócio críticas, aqueles clientes que precisam ser atendidos, né? E você planeja, então, toda uma resposta a determinados incidentes. É possível, sim, uma empresa identificar, olhando sua cadeia de valor, o que é mais essencial, o que deve ser priorizado numa situação de crise, de desastre, quem eu atendo, quem eu peço para aguardar um pouco, que cliente deve receber uma informação.
até o planejamento da comunicação é essencial. Quer dizer, quem fala, como fala, o que fala. Não é? Você não pode deixar assim, pegar um executivo ali no momento da crise estabelecida e falar, olha, você vai falar. Não, ele tem que estar preparado para falar. Existe uma preparação que é feita para isso. Né? Nem sempre a pessoa que nós imaginamos que será um ótimo porta-voz durante uma crise extrema desse tipo é a pessoa ideal. Correto. Não é? E se não estiver preparado, então a chance de falar bobagem é terrível. Porque vocês em comunicação sabem disso, a gente pode piorar a situação. Né? Porque aí eu vejo o outro lado, eu sou jornalista há 32 anos, a gente sabe disso, né? Quer dizer, o repórter é treinado para tentar tirar aquilo que o cidadão não quer falar. Exato. Né? E às vezes tem informações que são de segurança industrial, de negócio, que e num momento de crise, num incêndio, num acidente, a pessoa acaba falando e acaba se complicando. Olha, Jefferson, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial, a gente volta já já. Você que está em casa, eu sei que a gente tem bastante empresário que assiste ao programa. Se quiser tirar dúvida, saber como é que é feito, como é que são feitos esses cursos, essa integração com o mundo acadêmico também, que é importantíssimo para isso. Participe aqui, mande e-mail ou ligue para cá. E não mude de canal, o programa do Joaquim volta já já aqui na TV Mais ABC, a TV mais perto de você. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa do Joaquim, hoje conversando com o Jefferson Dadário, que é consultor em gestão de riscos e continuidade de negócio. E a gente comentava aqui no intervalo a respeito dos problemas você tem acidentes naturais e você tem problemas provocados pela ação inescrupulosa do homem, que às vezes faz uma série de coisas e acaba ele mesmo provocando esses acidentes. E eu lembrava de uma velha música, de uma dupla famosa, que é Sai Guarabira, o Sobradinho, onde eles pegavam até o trecho de uma previsão meio profética, né, dos Canudos, Antônio Conselheiro, que falava que o homem mexe tanto, o homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar, e eles falavam que o sertão um dia pode virar mar e o mar virar sertão. O sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão, vai virar mar, pois é. dá no coração, Meus grandes amigos Sai Guarabira.
E o Jefferson falou que usou uma vez essa música numa palestra, né? Já usei. Como é que foi isso? É porque houve aquele incidente no Nordeste do rompimento de uma represa, né? Certo. Que afetou muitos municípios. E aí a gente acabou usando essa música até para sensibilizar as pessoas, né? O que pode ser uma coisa de arte, enfim, de música, mas a gente deve repensar as formas, né? De ocupação indevida, ocupação de regiões muito próximas a rios, a nascentes, enfim, que acaba ocasionando determinados riscos e as empresas ou até mesmo a própria gestão pública não acaba deixando, e isso pode virar um grave problema depois no incidente. E o Guarabira, que é um bom baiano lá de Bom Jesus da Lapa, conhece bem o Rio São Francisco, ele não perdeu a chance de fazer isso. Agora, você está falando dessa questão, e você participou agora em abril de um seminário internacional em Brasília, com a presença de representantes de vários países, para discutir uma questão que muito afeta também aqui a região do ABC, que a gente tem problemas de chuvas, principalmente em dezembro e janeiro, com encostas. Mauá, o ano passado, teve várias mortes. São Bernardo tem problemas sérios de deslizamento pela ocupação desordenada desses morros e da necessidade de se trabalhar melhor as defesas civis. Você falou muito bem do Corpo de Bombeiros, né? E que realmente faz um trabalho heróico. Fantástico. E a gente está sempre em contato com esses verdadeiros heróis da sociedade, né? Até lamento o que aconteceu no Rio de Janeiro há pouco tempo, um negócio maluco. Mas como é que foi esse seminário? O que você tirou de aprendizado? O que você poderia oferecer até para os gestores públicos municipais sobre isso? Foi muito, muito bom. Acho que uma iniciativa do Ministério da Integração. O secretário Humberto Viana também estava lá e vários palestrantes de vários países. Uma grande troca de experiências, né? Eu até acho que era um dos poucos que não era do setor público, né? Havia Guarda Nacional, enfim, vários participantes. Estava lá como ouvinte, mas eu parabenizo muito a iniciativa, né? Uma iniciativa recente. Infelizmente, ela decorreu aí desse fato do Rio, dos bombeiros, aí da greve, mas foi institucionalizada agora uma Secretaria de Defesa Civil. Certo. Porque eu acredito piamente que isso daí é o ótimo caminho. Né? Porque antes a Defesa Civil, aliás, ainda em vários locais, ela é tratada como um apêndice da questão de segurança. Ela não tem uma estrutura própria. Aliás, há vários anos eu tento aproximar cada vez mais governo e o setor privado em relação à gestão de crises. Sim. Infelizmente, o Brasil não possui uma política muito bem definida e clara sobre isso. A gente tenta trazer o pessoal da Defesa Civil, envolver o pessoal de gestão de riscos. Nós tivemos um evento recente aqui em São Paulo, a semana passada, que mobilizou aí 450 profissionais das maiores empresas do país, profissionais envolvidos com gestão de risco, com segurança da informação, com gestão de crises, enfim, participantes internacionais, e isso é extremamente necessário. Esse evento que eu participei do Ministério da Integração, lá, estive visitando, conhecendo, fantástico, acho que foi uma ótima oportunidade para vários municípios entenderem melhor esse caminho. Eu acho que tem que haver uma troca. Algumas experiências nos últimos 20 anos do setor privado precisam realmente ser incorporadas ao setor público. Sim. E algumas coisas que nós temos aí, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é fantástica, tem um nível de gestão de alto nível, também precisa pegar algumas experiências e passar para o setor privado. Quer dizer, essa troca eu acho que é o grande desafio do momento e eu diria que tanto para os gestores públicos quanto para os gestores privados é hora de se movimentar. É hora de... Deus é brasileiro, tudo bem, a gente sempre vai ganhar a Copa, mas está na hora da gente acordar para esse tipo de coisa. E principalmente falando em Copa, né? A gente está vendo várias notícias aí, o pessoal está preocupado, as obras estão atrasadas, aí acontece aquelas coisas que a gente sabe sempre, né? Ontem foi aprovado ali, não precisa prestar muito conta do que vai acontecer, isso é lamentável do ponto de vista de gestão pública, que também há um risco muito grande quando se faz isso. Agora, também a gente tem que estar com as nossas defesas civis, com as polícias civil e militar, com o corpo de bombeiros, com todo mundo muito bem treinado, porque a gente vai receber uma massa muito grande de turistas, de delegações. Aí também é necessário que se faça um trabalho de prevenção, né? Muito forte. Aliás, a grande palavra em gestão de riscos e continuidade é condicionamento. Sim. Conscientização, todo mundo já até tem bastante. Vamos fazer palestra de conscientização. Não, sensibilizar é até o ponto mais, diria, simples.
condicionar exige muito mais disciplina, investimento, exige muito mais capacitação das pessoas que estão liderando isso. E aí, claro, o setor público, através da Polícia Militar, Exército, Guarda Nacional, eles têm essa disciplina enraizada nas diretrizes de formação. Porém, o setor privado já não tem isso, depende muito do humor de quem está na direção. Se é uma alta administração que entende que isso é necessário, que entende que esses investimentos são uma preservação e uma garantia de continuidade do negócio, garantir o direito do acionista, do investidor, isso caminha bem. Se é uma alta administração que não tem esse mesmo fundamento, não tem essa visão, isso acaba ficando assim. Se sobrar alguma verba, a gente investe um pouquinho. E aí você vê uma empresa de milhões de dólares, que muitas vezes ela emprega municípios inteiros ou quase municípios inteiros, e ela investe quase 0,5% nessa preparação, nesse condicionamento, o que é muito ruim para um país do nosso porte, que está crescendo, está com uma economia num momento bom, não é? E temos aí pela frente 2 grandes eventos. Tem Copa do Mundo e Olimpíada. 2 eventos, né? Até foi um dos temas que mais foi tocado ali nesse evento que nós fizemos em São Paulo, onde houve questionamentos. E assim, óbvio que as nossas forças públicas, elas conseguem resolver muito, até com grande maestria, dentro de, às vezes, recursos muito mal repassados e muito baixos. Limitadíssimos, né? Só que aquele negócio, né? Nem sempre o herói vai estar presente. É melhor a gente prevenir do que acabar gastando muito na hora de uma resposta. E aí é que a gente precisa hoje repensar, né? Os empresários, os líderes em geral do setor público e privado precisam entender que isso não é luxo, é um investimento necessário. O 11 de setembro, ele serviu de parâmetro para a ampliação desse negócio? Bastante, né? Inclusive nós temos um evento que acontece todo dia 11 de setembro, aqui em São Paulo, ao lado do WTC, que é uma homenagem, claro, às vítimas. Foi um fato, uma tragédia lamentável. Em compensação, ele acaba sendo um marco, porque foi uma grande quebra de paradigma. Algumas verdades absolutas da gestão de riscos foram repensadas. Aquela coisa, não, nunca vai acontecer nos 2 prédios, nunca vai acontecer aqui do lado, nunca vamos ter um problema desse tipo. Essa palavra nunca é inimiga do gestor de risco. A inimiga do diretor que lida com isso. É aquela história do nunca diga nunca. Exato. Né? Você tem que pensar, pode acontecer? Certo. Pode. Você pode ver que a maior parte dos sequestros, assaltos é na porta de casa, quando a pessoa está mais relaxada. E quando a empresa está naquele salto alto, estou bem, estou faturando bem e tal, eu não preciso me preocupar. É a hora que eu diria para se preocupar. É hora de pensar, já que está no auge, está no momento bom... Já que está faturando, vamos investir um pouco. Vamos guardar aquela reserva, né? Não é gastar todo o dinheiro. É mais ou menos a mesma receita que a gente dá sempre para a dona de casa, para quem está aí na chefia da família, sabe? Você não pode gastar tudo que você ganha. Exato. Você tem que sempre ter uma reserva para um momento de emergência. É claro, um seguro pode ter um prêmio reduzido porque você tem uma política de continuidade de negócio estabelecida, uma boa política de segurança, uma boa política de resposta a incidentes e a situações mais adversas. É um ponto que até as seguradoras não gostam muito de citar, mas pode-se discutir isso sim. Quer dizer, eu posso fazer um investimento em um trabalho de consultoria, um trabalho de educação de todos da empresa. Veja bem, isso não é um trabalho, olha, vou fazer isso com TI, eu vou fazer isso só com a área de segurança predial patrimonial. Não, é todos. Segurança é um dever de todos. E consultoria, esse tipo de consultoria específica, ele é só para grande empresa? Aí é que o pessoal se engana, porque, em geral, o empresário no Brasil, ele é meio arredio com consultoria. Né? Os pequenos e médios, eles não buscam a consultoria no início. Eles só buscam quando dá o problema. Não é igual advogado, acaba sendo um grande erro de gestão. As grandes, elas acabam procurando isso porque elas já têm a pressão do acionista, do investidor, de legislação, como Sarbanes-Oxley e outras regulamentações setoriais. Aqui no Brasil a gente tem o Banco Central exigindo, a SUSEP exigindo das seguradoras, então acaba sendo uma pressão para as maiores. Porém, as pequenas e médias também deveriam se preocupar com isso. E acredite, não é um investimento alto. É isso que eu ia perguntar. Não é um investimento alto. Existe assim, um percentual aí de que necessariamente a empresa deveria investir? Olha, você vê, a gente fez uma pesquisa, a gente faz uma pesquisa a cada 2 anos, e em média o Brasil, as empresas, foi consultadas as 500 maiores. Responderam, infelizmente, só umas 150, 160. Certo. Outras não conseguiram nem responder, ou não quiseram responder, a gente respeita. Mas não se investe nem 1,5%
de faturamento para essa proteção, né? O que é muito baixo. Lá fora a gente tem aí de 3 a 5% do faturamento. Né? Você fala, pô, é muito. Tá, mas às vezes pode ser menos. Você precisa fazer uma análise. E como é gestão, a gente está falando de gestão de risco. Então você não está falando, olha, eu vou pegar uma empresa gigantesca e vou fazer um planejamento numa pancada só em 3 meses. Você teria que investir milhões e milhões. É gestão, então cria-se um processo, vai se fazendo a adequação disso. Quer dizer, o investimento não pode ser absorvido como OPEX, como investimento, uma despesa operacional. Sim. Eu posso ratear isso pelos centros de custo, por unidades, por parceiros. Quer dizer, esse custo acaba sendo absorvido dentro de uma corporação, seja pequena, média ou grande, muito facilmente. Né? Não precisa querer resolver o mundo num tiro só. Né? E só a tranquilidade que isso dá para o gestor do negócio também já vale muito. Eu diria que é o além do seguro. Né? É estar preparado para tentar até usar menos o seguro possível. Tá certo. Jefferson Daddario, infelizmente estão me avisando que a gente chegou ao final do programa. Quero agradecer muito a sua vinda aqui, sua participação e espero contar mais vezes com a tua presença. Por favor. Tá ok? Obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Até lá. O programa do Joaquim fica por aqui, a gente volta amanhã, às 9 da noite. Amanhã é o programa número 500. E tem surpresa para os telespectadores. Número 500 aqui na TV Mais ABC, a TV mais perto de você. Boa noite e até lá.